boa noite a todos e a todas que nos assistem. Gostaria de iniciar com um convite da prática do culto no lar. Já há alguns dias a gente não fala, a respeito dessa questão de como fazer o culto no lar. Então vamos retomar aqui essas ideias para aquelas pessoas que por acaso não podem acompanhar conosco o culto nas terças-feiras, no horário em que ela é realizada. Lembramos que nós escolhemos essa data aqui no centro, para fazer o culto no lar nas terças, porque era um horário que não chocava com outras responsabilidades nossas para com a espiritualidade aqui no trabalho do centro. E igualmente em nossas casas, quando nós vamos escolher uma data e um horário para a realização do culto, nós temos que ter isso em mente. Qual o dia e o horário que não irá chocar frequentemente com outras atividades da rotina do meu dia a dia? Porque culto no lar é compromisso. E assim como nós dedicamos esse compromisso, a espiritualidade que aqui vem nos auxiliar nesse trabalho, ela também tem outros compromissos. Imagina que você assume um compromisso com alguém de todas as semanas, em um dado horário, em um dado dia, vocês se encontrarem para estudar, porque o culto é um estudo, E um dia você vai, outro você não vai, aí pula 2, pula 3, daqui a pouco aquela pessoa que marcou com você, ela não vai mais. Assim é a espiritualidade para conosco. Então é muito importante escolher um dia, um horário que todas as semanas dê. Vai acontecer algum dia de não dar? Talvez, mas que não vire um algo frequente, Que a frequência seja de positividade, de realização. Culto no lar não tem segredo. É um momento em que você se reúne com a família para orar. Então você vai fazer uma oração, de abertura, rogando ao Pai proteção pelo trabalho, fluidificação da água fluida, em outras tantas crenças, chamada de água benta, É a mesma coisa. Vai ler um livro sagrado da sua crença religiosa, que no nosso caso, nós fazemos a leitura do livro do Evangelho, do livro dos Espíritos, porque aqui está contida a doutrina, aqui está contida religião e aqui está contida a ciência. E nós também fazemos oração de um livro de mensagens. Não tem a necessidade de ser o mesmo livro todos os dias, Em alguns centros que a gente vai, a gente pega até aquelas mensagenzinhas em papel, pode ser até uma mensagem daquela, mas é só mesmo um título de orientação. Encerrou essas leituras, faz uma prece de encerramento, agradece a oportunidade do trabalho, e toma a sua aguinha fluida no final do trabalho. Só isso, não tem que demorar, não tem que ser uma prece linda, maravilhosa, O que importa não é a beleza e nem as palavras rebuscadas, o que importa é o que está no coração, É o sentimento de amor, de caridade, de união que vem no coração. E encerra-se o culto. Importante, não tomar nem ingerir bebida alcoólica no dia do culto, tá? Muito importante isso. Outra coisa importante, tentar manter um cômodo para a realização do culto e evitar questões, brigar nesse local, trazer energias ruins para esse local. Importantíssimo no culto no lar, não realizar, para quem já é médium, não realizar trabalhos mediúnicos durante o culto no lar, porque o lar não é preparado para esse tipo de situação, tá? E ter o sentimento de irmandade, de fraternidade durante o trabalho, ok? E mais uma coisa, se for fazer alguma explicação de algum dos livros, não utilizar essa explicação para apontar o outro. Olha, porque aqui está falando que nós devemos respeitar pai e mãe, e fulano xingou a mãe. Não, evitar esse tipo de comentário. Tá? De preferência não evitar, não, é não fazer.
O momento ali não é um momento para chamar a atenção, para apontar o outro, mas é um momento de autorreflexão. Então nós vamos iniciar o culto de hoje agradecendo pela oportunidade do trabalho, rogando aos mentores da casa para que nos auxiliem mais esse trabalho, rogando aos nossos mentores pessoais, que nós carinhosamente chamamos de anjo da guarda, que nos dê proteção, que afaste de nós as más influências, sejam elas materiais ou espirituais, que nos auxiliem através do nosso cérebro espiritual, por meio de nossa mediunidade intuitiva, que possamos trabalhar bem todas as leituras que aqui forem colocadas e que possamos compreendê-las e para termos a oportunidade ao longo da semana de colocá-las em prática em todas as situações que vivenciamos. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso trabalho e em seu santo e divino nome, com o auxílio da legião de bons espíritos que aqui constam, damos por aberto o culto da noite de hoje. Então nós vamos fazer a leitura, como dissemos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou usando o Evangelho da editora ID. Se alguém quiser nos acompanhar, a leitura é do capítulo 21. No caso do livro da editora ID, página 201, Os Falsos Profetas da Erraticidade. Do capítulo Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem os médios aceitarem, e, para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulos, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, os que compelem a se isolarem uns dos outros, e, se às vezes com maus olhos, só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cego, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. É uma leitura bem voltada para nós espíritas. Nós temos de ter muito cuidado com aqueles espíritos que assopram ideias em nossas mentes por meio de nossa ferramenta intuitiva. Em maior ou menor grau, todos nós, sem exceção, somos médiuns. Em maior ou menor grau, todos nós, sem exceção, estamos suscetíveis às ações de espíritos. Em maior ou menor grau, existem espíritos próximos de nós, muito mal intencionados, assim como existem os bem intencionados. Como diferenciá-los? Quando nós temos uma ideia que vem do nada e que nós não sabemos exatamente se é nossa ou não, pensemos: essa ideia vai me trazer alguma vantagem? Sim ou não? Essa ideia vai trazer alguma vantagem para quem está próximo de mim, para aquilo que o Evangelho chama de meu próximo, para aquilo que os 10 mandamentos falam de próximo? Sim ou não? Essa ideia, ela é verdadeira? Eu gosto muito de pensar, diante de uma determinada situação, o que Cristo faria? Se a ideia que foi sugerida em minha mente responder positivamente a essas questões e eu entender que Cristo cumpriria com esse papel, então possivelmente tenha sido
sugerida por um espírito guardião. Do contrário, se for uma ideia que traga dor e sofrimento para mim ou para outro, ou se for uma ideia que talvez não condiza, não seja condizente, né, com a realidade de moral, de bondade, de caridade, então possivelmente seja uma ideia sugerida por espíritos ainda em processo, preso à materialidade, ao orgulho e à vaidade. Então deixamos-la de lado e oremos a Deus para que esses espíritos sejam amparados. Então agora nós vamos dar continuidade, e aí eu utilizo o Livro dos Espíritos na editora Boa Nova, e nós havíamos parado, se não me falha a memória, na pergunta 12. A pergunta 12 do capítulo 1 da página 53, estamos estudando os atributos da divindade de Deus. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter alguma ideia de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. É como nós falamos no nosso último encontro. Um dia teremos a condição de compreender Deus? Sim, quando estivermos completamente desprovidos da necessidade de matéria. Pessoal, nós vamos fazer a leitura de um antigo livro que eu tenho em casa, bem antigo, da década de 60, eu acho, mas é um livro muito bom. Ele nem tem anos, e olha só que legal, a ficha catalográfica dele nem traz o ano, sim, traz 1961. O livro é O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, que é um livro escrito por Francisco, né, psicografado através de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Espírito da Verdade é a definição de, nós chamamos de Cristo, né? Mas existem vários Cristos. Nós conhecemos Jesus. Então, caiu na questão 74, no capítulo 74, página 170. Que ovelhas somos? É uma pergunta. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus. João capítulo 10, versículo 14. Traz aqui um textinho da Bíblia, uma pequena passagem. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que dão prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder dele diretivo, sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo reconhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as fracas, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia.
esposam-lhe as ideias e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando nos quadros da vida por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar em nós mesmos: que ovelhas somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimado e servindo, atingimos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel. Emmanuel, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro professor, um verdadeiro pastor de ovelhas, se assim podemos nos considerar ovelhas do Cristo. Aliás, antes de encerrar, eu queria até fazer um convite. Peguem os livros de André Luiz, vários deles, o prefácio foi psicografado por Emmanuel. Leiam somente o prefácio. Ali já vai ter ensinamento para uma vida toda. Emmanuel tem palavras bastante rebuscadas, vale a pena ler com o dicionário ao lado. Divino Mestre Jesus, agradecemos as palavras de ensinamento nesse momento de educação da alma. Pedimos condição de urbanidade, de humildade, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Em alguns momentos, em momentos de deslize, trazemos do nosso âmago todo o nosso primitivismo e desferimos contra o nosso próximo, contra aquele que cruza nosso caminho. Nesses momentos sentimos o quanto ainda estamos presos à materialidade. Pedimos que nos abençoe, que abrande os nossos corações nesses momentos de ira, para que não cometamos essas falhas contra aquele que nos dirige a palavra. Agradecemos pelos momentos que conseguimos pensar de forma um pouco mais humana em relação ao nosso próximo, abrandando assim as nossas ações, tornando a psicosfera de nosso entorno um pouco mais saudável. Pedimos bênçãos aos nossos locais de trabalho, que muitas das vezes são conturbados e complicados, e que o Senhor sempre está ao nosso lado, nos abençoando e nos sugerindo o que fazer, como fazer, quando fazer, de qual melhor forma. Pedimos suas bênçãos em nossas vidas, para que nos tornemos pessoas melhores e que ajudemos de alguma forma aqueles que estão em nosso entorno a serem melhores. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe o nosso trabalho que se encerra nesse momento. Agradecemos ainda a espiritualidade que nos auxilia, pelo passe ministrado em cada um de nós, pela fluidificação da água que tomaremos em seguida. Agradecemos por tudo de bom que o Senhor nos concede, mesmo quando esse bom vem disfarçado de provas e dificuldades. Agradecemos por mais um dia de trabalho. E em seu santo e divino nome damos por encerrado o culto de hoje. Pessoal, antes de encerrar, queria lembrar que 7h30 hoje tem palestra com o Mário Raton. Então retornem para esses mesmos canais, será uma grande palestra, mais um grande ensinamento.